Olá pessoal, o Animal Channel de hoje está bem diferente. Nós recebemos alguns e-mails de moradores da região com dúvidas em como tratar os seus animais em certas situações. Nós conversamos com o Dr. Marcelo Zulato, que vai explicar como fazer em cada uma delas. Não saia daí, o Animal Channel está começando! A primeira pergunta é do Vitor e ele quer saber o seguinte: doutor, como é que eu faço para que o meu cachorro pare de lamber a pata? Me ajuda, é contigo. Com relação a essa questão de lamber a pata, existem algumas possíveis causas. A mais comum de todas é a questão comportamental. O pessoal chega na clínica reclamando que o cachorrinho está mordendo muito a pata, a gente percebe que a patinha ficou um pouco marrom devido à questão da saliva, ser mais ácida e acaba queimando o pelo, e aí a gente percebe se tem alguma lesão ou não. Com os cães que você não encontra lesões, então realmente se torna uma questão comportamental. Aqueles cães ansiosos, que às vezes ficam um tempo sozinho, o dono vai trabalhar, esses cães acabam ficando lambendo a pata como uma fuga, que nem o ser humano rói unhas, enfim, é uma ansiedade. Outras possíveis causas existem a parte patológica, Cães que têm alergia, nesses cães a gente já encontra lesões entre os dedos, A gente pode também encontrar a questão daquela sarna negra. Normalmente esse tipo de ácaro ele parasita essa região entre os dedos. Enfim, isso que vai poder ajudar vocês é um médico veterinário que vai examinar esse animalzinho e vai poder te dar as respostas exatas do que você tem que fazer para tratar isso, ok? E agora, a segunda pergunta é da Lívia, do Residencial 11. Ela quer saber o seguinte: doutor, eu tenho um gato e um cachorro. O meu gato às vezes come a ração do cachorro e vice-versa. Isso tem problema? Pode dar alguma doença no meu animal? Gente, vocês que têm um gato e um cachorro e o alimento fica ali exposto, Quando acontecer um acidente de um cachorrinho comer a ração do gato ou vice-versa, isso não vai ter um problema grave que vocês vão ter que sair correndo para o veterinário, ok? Porém, não é indicado o cachorro comer a ração do gato ou vice-versa, porque a composição desses alimentos é diferente, o percentual de proteína de um é maior do que o outro, então ao longo do tempo, com certeza vão existir consequências dessa alimentação diária. Os animais podem desenvolver algumas doenças, crônicas, até os rins podem ser afetados. No caso, se o cachorro comer muita ração do gato, a ração do gato é muito mais proteica. Então para vocês, uma dica vai aqui: coloque a ração do gato no alto, que aí você evita que o cachorro tenha acesso à ração. E na dúvida, pergunte ao veterinário, que ele vai poder orientar vocês como proceder caso já é um animal que venha comendo bastante tempo, ok? Essa questão realmente é uma dúvida que eu também tenho e é da Ercília. Ela quer saber o seguinte: ela tem um gato persa e ele se lambe muito, óbvio, porque ele limpa o pelo dele, Agora ele engole o pelo. Tem algum risco isso? Para vocês que têm os gatinhos com o pelo comprido, que ficam se lambendo, gente, persa, Maine Coon, Sagrada Birmania, etc, Esses animais têm esse hábito de lamber os pelos, enfim, para se higienizar. O gato é muito higiênico, Então, existem rações no mercado hoje em dia que evita que formam aqueles bolos de pelo no estômago, porque alguns gatos que não fazem uso dessa ração ficam vomitando aqueles bolos de pelo o tempo todo pela casa. Isso pode causar um dia uma gastrite, uma obstrução, enfim. Existem no mercado também umas pastas que podem ser dadas para os animais durante a vida, mesmo aqueles que comem ração que evita esse problema, as pastas vêm ajudar no dia a dia. Você pode dar 2, 3 vezes por semana no céu da boca do gatinho, que vai dissolver esses pelos que ficam no estômago, não causando mais problemas no dia a dia para esses animais, ok?
Olha, essa dúvida é uma que muitos moradores têm e o Gregório mandou aqui que é o seguinte: doutor, o meu cachorro ele come fezes. Agora como tratar isso? Me ajuda a resolver, doutor. Para vocês que tem um cãozinho que tem a mania de comer cocô, isso é muito comum no dia a dia, na clínica, chegar essas reclamações, né? Isso é normal na vida de um cão, principalmente se esse cãozinho for filhote, tá? Isso é uma alteração comportamental, na maioria das vezes, que vai passar com o tempo. Conforme ele vai crescendo, isso diminui. Existe também outra causa, que é a questão se o animal tem vermes, enfim, ele acaba comendo cocô por causa disso também. Então, o veterinário vai te orientar como vermifugar o cão, eliminar essa causa que é mais fácil. E a parte comportamental, também existe algumas medicações que já ajudam o animal a ter uma menor ansiedade. A dica é sempre tirar o cocô no momento que o animalzinho fizer as fezes. Aí vocês vão evitar que ocorra a coprofagia, que é o nome dessa atitude aí, ok? E a Tatiana quer saber o seguinte, ela tem um maltezinho e o olho dele tá sempre escuro. Como é que faz para tirar essa lágrima escura? Existe alguma forma? Dá para resolver? Doutor, me ajuda! Essa questão do animal que lacrimeja e deixa o pelinho abaixo dos olhos escuro, né, tem que ser investigado direitinho o porquê disso, ok? Alguns animais apresentam uma acidificação na lágrima, né, por conta de uma infecção, né, na glândula lacrimal, e essa infecção ocorre no ambiente mesmo, os animais no dia a dia, né, principalmente raças que têm o olho muito para fora e está mais exposto, né, ao ar, ao vento, enfim, acabam tendo uma contaminação na glândula lacrimal. Aí alguns medicamentos, colírios, né, que podem ser utilizados para que esses animais neutralizem o pH dessa lágrima e param de ficar queimando o pelo abaixo dos olhos, tá? Procure o veterinário, ele vai poder te orientar um pouco melhor sobre isso, ok? A questão aqui agora é da Tatiana. Ela acabou de adquirir um filhote. A dúvida é, posso dar banho nesse filhote? Tem algum problema, alguma contraindicação? Doutor, me conta. Essa questão do banho, né, para os filhotes, quando eles estão nessa fase de vacinação, eu indico não levar para pet shop, né, porque ainda não tem toda a imunidade completa. Então você que tem um filhotinho, dê um banho na sua casa, pega um dia de sol que está quente, usa um shampoozinho neutro para não arder os olhinhos, enxágua bem, depois seca esse animalzinho para não ficar molhado e não vir ter uma consequência posterior, ok? Essa frequência deve ser em torno de 15 dias no princípio, depois, quando tiver maiorzinho, aí pode passar semanalmente. E a Tatiana continua com a sua dúvida, que não é só os banhos, mas o passeio também. Eu posso levar o meu filhote para passear, para caminhar na rua? Tem algum problema? Doutor, ajuda! Essa questão dos filhotes poderem passear na rua ou não, quando isso deve acontecer, infelizmente tem que esperar todas as vacinas serem concluídas para que esse animal tenha uma imunidade, possa passear com segurança, porque os vírus estão aí no ambiente, no ar, ok? Não esquecendo que quando eles forem passear para a rua, tem que usar um produto para proteger contra pulgas e carrapatos, porque esses ectoparasitas também estão aí nos jardins, na rua, nos bosques, parques, etc. Ok? Como é bom conversar com um especialista e conhecer um pouquinho mais sobre todas essas dúvidas, né? Porque afinal de contas eu também tenho diversas dúvidas. E eu com o Telzinho aqui tenho um problema que é fogos de artifício. Aliás, eu acho que assola 99% de todos os animais. Todos morrem de medo. Então essa pergunta sou eu que vou fazer para o Dr. Marcelo Zoato. Doutor, como que eu cuido dele nas horas de muitos fogos e barulhos que ele morre de medo? Gente, essa questão dos fogos de artifício, bombinhas na época das festas juninas, os trovões nos dias de chuva forte, uma questão que todo mundo que tem cachorro
e que esse cão fica um pouco mais excitado, se preocupa, né, no que fazer. Vai aqui algumas dicas para vocês. Procure confinar esses cães dentro de casa, num lugar que não tenha janela, escada, sacada, para que não ocorra nenhum acidente, porque realmente eles ficam com muito medo, ok? Coloque um lugar que tenha um acolchoado, forrando, enfim. E também minimize para eles não escutarem muito esses sons, né? Outra coisa também, isso vai depender um pouco da orientação de cada animal, para que se oriente com o veterinário alguns medicamentos, alguns tranquilizantes que já existem no mercado podem ser utilizados. Mas lembre-se, tem que se orientar com o veterinário para isso. Agora é o seguinte, a Cris e a Luciana, elas têm 2 cachorrinhos e costumam colocar roupinhas e sapatinhos neles. A dúvida é, existe algum momento que eu deva tirar essa roupinha ou não? Doutor, ajuda com essa resposta, por favor. Essa questão das roupinhas e botinhas, acho que tem os dois lados, né? Negativo e positivo. O positivo é que vem auxiliar nos animais, na época do frio, aquecer esses animais, proteger eles nas temperaturas mais baixas, né? No caso das botinhas, na hora de um passeio, a higiene, né? Para que esses animais não contraiam nenhuma doencinha na rua, enfim. O negativo é que essas roupinhas e essas botinhas têm que ser utilizadas no momento certo, né? Sabemos que aqui no nosso país as temperaturas elas oscilam, de manhã tá frio, de tarde já tá um calorzão, então vamos ficar atento nisso. Se o animal foi passear, voltou para casa, é importante que esse animal tome um solzinho no meio do dia, a botinha também, tira quando voltar do passeio. Esse animal pode brincar ali com essa botinha, ingerir essa botinha, fazer um corpo estranho. E também a questão, os animais eles transpiram pela patinha, precisa deixar isso livre, não é legal deixar o dia todo. Então fiquem atentos em que momentos vocês vão utilizar esses adereços nos animais, ok? Doutor, eu sou a Rose, eu tenho um labrador e em casa o piso é liso. Ele corre muito e vive escorregando. Tem algum problema? Para vocês que têm cães de grande porte, médio porte e que tem na sua casa piso liso e esses cães transitam ali todos os dias, isso infelizmente pode trazer uma consequência grave para eles. Esses cães têm no seu gene uma predisposição para desenvolver aquela doença, displasia coxofemoral. Isso. Então, para vocês que têm esse tipo de piso, vou dar uma dica. Existe no mercado aqueles tapetes antiderrapantes, você encontra em vários lugares. Coloquem principalmente onde os animais mais passam, tá? Porque se eles ficarem escorregando, vão trazer problemas muito sérios para eles a longo prazo. Ou confine os animais mais na parte externa da casa, onde o piso não seja tão liso, ok? Então fiquem atentos. Olha só, o João Felipe, ele tem um Bernese e um Golden e ele adora tosar eles no verão. Tem problema? Doutor, conta pra gente. Com relação a essa questão de tosar ou não o pelo dos cães ou de gatos, né, na época do verão, é uma questão, acho que tem que ver caso a caso. Cada raça tem a sua particularidade e isso um veterinário poderia orientar direitinho. Na minha opinião, eu acho legal para aqueles animais que sofrem muito com as temperaturas altas aqui do Brasil, animais que são originários da Europa e acabaram vindo para o Brasil e são criados aqui hoje, sofrem muito com as temperaturas altas daqui. Então acho que vale a pena para esses animais que podem ser tosados, tosarem os seus pelos. Algumas raças, gente, demora muito para crescer o pelo, então quando chegar no inverno eles não vão ter o pelo ainda. Então se oriente direitinho, né, com um profissional da área aí para saber se aquela raça pode ou não tosar. Mas podendo, eu acho que é válido, na minha opinião, sim. E essa pergunta ela vem da Helena. Seríssimo assunto, hein? Meu cachorro comeu veneno. Como é que eu faço para dar um primeiro socorro, alguma coisa? É possível? Doutor, ajuda nessa questão porque muitas pessoas têm essa dúvida. Nessas situações de emergência,
tanto na questão do animal fazer uma ingestão errônea de uma substância química, ou ter uma queda de uma altura importante, ou até de passar um tempo afogando na piscina. Acho que o mais importante é vocês fazerem um contato imediato com o veterinário para buscar uma orientação, se você vai ter que tomar alguma atitude imediata até chegar o socorro, ou se você já vai levar esse animal imediatamente para buscar essa ajuda. Acho que algumas pessoas acabam perdendo tempo tentando fazer algumas coisas no momento, que algumas situações que precisavam ser atendidas numa clínica, e outras atitudes podem ser tomadas no momento para que esse animal consiga sobreviver, e isso é importante, o veterinário vai te dizer isso na hora. Não adianta você, por instinto, querer agir. Procure uma orientação, procure uma informação correta. Às vezes você pode estar fazendo uma coisa que vai piorar o estado do seu animal, ok? Eu sempre digo o seguinte: consulte o médico veterinário, é fundamental, independente de todas as perguntas que foram aqui respondidas. É importante que vocês sempre tenham um veterinário para acompanhar os seus animais. Dr. Marcelo Zulato, muito obrigada por tirar essas dúvidas. Eu espero que todos mantenham em mente os cuidados que tem que ter com os seus pets. O Animal Channel fica por aqui. Eu vejo vocês no próximo programa. Até lá!